Vamos para as informações. O Flamengo joga nesse domingo. Lá na Inglaterra tem ex-jogador do Flamengo de olho no Flamengo, porque Andrés Pereira lamentou a derrota do Fulham para o Newcastle por 1-0 na Premier League e mandou o seguinte, abre aspas, a gente merecia uma sorte maior hoje no Craven Cottage, que é o estádio, isso é certo, mas ela deve ter ficado toda para amanhã no Maracanã. Porra, Andrés Pereira, na boa. O Flamengo não precisa de nenhuma sorte amanhã no Maracanã, né? Pelo amor de Deus, se o Flamengo perde esse título para o Nova Iguaçu, depois de ter vencido por 3-0 no jogo de ida, será o maior vexame da história do Flamengo. Maior até, Andrés Pereira, que o seu vexame na final da Libertadores da América, diante do Palmeiras, naquele mole que você deu. E, infelizmente, o Flamengo perdeu o título para o Palmeiras naquela decisão. Mas fica aí o registro do Andrés Pereira, uma atualização sobre Peterson. Conversei com um membro da diretoria do Flamengo e pelo que me falaram eles, no caso o Atlético Paranaense, querem se desfazer do jogador, mas está sob contrato. O Flamengo não quis aceitar de volta e agora os empresários continuam tentando um novo clube para ele poder ser reemprestado ou até mesmo cedido ou negociado de forma definitiva. Fato é que para o Flamengo o Peterson não volta. Lá no Atlético Paranaense ele não será utilizado e agora o jogador, que tem até um potencial, que era tratado como uma grande promessa, digamos assim, está iniciando a carreira como jogador profissional da pior maneira possível, porque ele agora não é mais sub-20, ele agora é jogador profissional. Por falar em jogador profissional, o Flamengo tem um novo atacante, que é o Carlinhos, que será adversário do Flamengo nesse domingo. Ele vai se despedir do Nova Iguaçu e na segunda-feira vai se apresentar ao Flamengo. E eu fui apurar valores que o Flamengo terá com ele durante esse ano, por exemplo. Um contrato de 3 anos, mas esse ano o Flamengo vai gastar só no ano inteiro com o Carlinhos cerca de R$550 mil. E aí você bota salário, tem 13º, tributos, mas, gente, será um custo muito baixo do Carlinhos. Repito, já falei aqui milhões de vezes, é jogador para ser reserva imediato do Pedro? Não, mas o Flamengo contratou e agora é desejar boa sorte ao atleta, que ele seja muito, muito feliz no Flamengo, uma história de vida sensacional. Boa sorte ao Carlinhos. Por falar Flamengo e Nova Iguaçu, vou te falar que os 2 próximos jogos do Flamengo no Maracanã, contra o Nova Iguaçu nesse domingo e na quarta contra o Palestino pela Libertadores, será de Maracanã lotado. A expectativa para esse domingo é de cerca de 65 mil presentes no estádio. E para quarta-feira contra o Palestino, até hoje, sábado pela manhã, mais de 37 mil ingressos já tinham sido vendidos. Casa cheia nos 2 jogos. Eu estou de olho na renda desses jogos. Com certeza o Flamengo ganhará uma boa renda nesses 2 duelos. E teve quem dissesse, no jogo de ida do Flamengo contra o Nova Iguaçu, torcedores rivais, na verdade, dizendo que a torcida do Flamengo não comparece. Isso é uma piada, né? Porque se tem uma coisa que deu certo é o casamento entre torcida do Flamengo e Maracanã nos últimos anos. Porque mesmo o time passando por várias vergonhas em 2023, a torcida estava marcando presença, fazendo o Maracanã ficar lotado em quase todos os jogos no ano. Vamos agora falar do último treino do Flamengo para pegar o Nova Iguaçu. Uma manhã muito tranquila, um dia muito tranquilo lá no Ninho do Urubu, com presenças ilustres do presidente Rodolfo Landim, do vice-presidente de futebol Marcos Braz, Bruno Spindel, diretor executivo, e Diogo Lemos, membro do Conselho de Futebol. Inclusive, Marcos Braz postou um vídeo em suas redes sociais, lá no Instagram. Ele acompanhou o treino de perto ali, do gramado mesmo. Aí depois ele aproximou-se lá no camarote, digamos, estava Rodolfo Landim, Bruno Spindel, Diogo Lemos. Então, para aqueles que estavam dizendo que existia uma rusga entre o departamento de futebol do Flamengo e o presidente Rodolfo Landim, pelo visto, essa rusga, se é que teve, já foi superada, envolvendo uma rusga envolvendo Gabigol, porque dizem por aí que o departamento de futebol não gostou nem um pouco da entrevista que o Landim deu sobre Gabigol. Gente, na boa, já dei minha opinião aqui, não duvido da informação de ninguém, mas se eu fosse o departamento de futebol, eu ligaria para o Landim e falaria o seguinte: pô, obrigado, você salvou a gente
quando você não autorizou a gente a renovar o contrato. Porque se tivesse renovado o contrato por aqueles valores, hoje o Gabigol teria se tornado um problema para a diretoria do Flamengo. Agora o contrato dele vai até dezembro, está suspenso, situação indefinida e no final do ano será resolvida. Para finalizar nosso vídeo, o time que o técnico Tite esboçou na atividade desse sábado: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Nico de la Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Ou seja, força máxima para pegar o Nova Iguaçu. Vene, você faria isso? Eu, como jornalista e sou pago para dar meus pitacos, eu não faria isso. Um jogo que está decidido, gente, será um amistoso amanhã. Eu não sei qual é o pensamento do Tite, se é uma forma de deixar os jogadores titulares desfrutarem do momento, já que eles roeram muito osso durante o campeonato e agora vão ser titulares no jogo final, no jogo para gritar e campeão. Não sei qual é o pensamento do Tite. Eu, particularmente, eu não botaria o time titular. Receio de alguém se machucar. Por exemplo, Fabrício Bruno, cara, vem numa sequência de jogos absurda. E eu acho que seria um bom jogo para o Léo Ortiz estrear com a camisa do Flamengo. Mas isso é apenas a minha opinião. Agora eu quero a opinião de vocês. Vejam quem eu estou recebendo aqui neste vídeo, mas que honra, que prazer. Ángel Di Maria. Nossa, como ele tem sido falado aqui pelo Brasil e especialmente pela torcida do Flamengo, hein? E Di Maria é o assunto deste vídeo. Pois bem, Ángel Di Maria. Eu já quero abrir o vídeo esclarecendo, até porque é a linha aqui de trabalho do nosso canal e a conduta que eu sigo. Não há nenhuma informação aqui que Di Maria virá para o futebol brasileiro e será jogador do Flamengo. Não se tem essa informação. A única coisa concreta é que Di Maria tem um contrato até o meio deste ano com o Benfica e ele está pensando em mudar de ares. Ele pode até ficar lá. O técnico Roger Schmidt já admitiu que quer a presença do Di Maria e quem não quer, porque Di Maria é um dos maiores jogadores do mundo, tem 36 anos, mas ainda está jogando um grande futebol, mas ele pensa em sair, pensou seriamente em voltar para Rosário, a sua terra, para o Rosário Central, time onde ele iniciou a carreira. Entretanto, ameaças à família do jogador, aquelas coisas estúpidas, absurdas, que a gente não consegue entender, fizeram com que o Di Maria repensasse essa ideia. E aí, o jornalista Pedro Sepúlveda, português, trouxe há alguns dias a informação de que o Flamengo estaria interessado na contratação de Di Maria. E aqui também no futebol brasileiro se fala que o Internacional também estaria observando o jogador. Falando para você, que é torcedor do Flamengo, que se empolgou e encheu as redes sociais do Di Maria, né, Di Maria? Hein? Você sentiu aí o peso da nação rubro-negra, né, Di Maria? A galera invadiu as suas redes sociais, pedindo para você vir jogar no futebol brasileiro. O panorama, ele não é animador. O Di Maria, ele já demonstrou que não tem muito interesse em jogar no futebol brasileiro. Mas tem uma contrapartida nisso aí. Um dia, Luís Soares também disse que não tinha muita vontade de jogar no Brasil, não. E veio jogar no Grêmio. E foi muito bem. Então, este ponto não impede o Di Maria de vir. O que impede realmente é que ele é um jogador que tem uma situação privilegiada. Ele tem um contrato por terminar do Benfica e o Benfica quer que ele continue lá. Ele quer ser campeão português, está numa disputa ferrenha com o Sporting, e ele tem muito prestígio lá. A família já está adaptada a Portugal, ele já tinha jogado anteriormente no Benfica, conhece muito bem o clube. Então esse é um ponto. Ele tem interesse de outras equipes do futebol da Europa, né? Ele tem o mercado da Arábia e o mercado dos Estados Unidos aberto para ele. Então é uma situação realmente difícil. Mas, minha gente, caso este rapaz queira vir jogar no futebol brasileiro, e especificamente no Flamengo, será uma das maiores contratações da história do nosso futebol. Porque o Di Maria, ele está naquele grupo do pouca mídia e muita bola. Ele é um cara que joga demais, inclusive na última Copa do Mundo. Ele teve uma participação importantíssima nos jogos em que ele esteve em campo, ajudando a Argentina a ser campeã do mundo.
mas claro que o destaque todo foi merecidamente pro Messi, e até mesmo o Dibu Martínez foi mais comentado do que o Di Maria. Mas ele é um craque, um jogador decisivo e um jogador que desequilibra. E se ele vier para cá, não tem aquela pergunta, ele tem vaga no seu time? Di Maria tem vaga em qualquer time do continente americano. Você pode pegar lá de cima do Canadá até aqui a Argentina. Em qualquer equipe ele joga, porque ele é melhor do que todo mundo que está jogando por aqui. A exceção é o Messi, que está jogando lá no Inter Miami. Tirando isso, hein, Ángel Di Maria é um cara top. E eu vou trazer para vocês aqui a trajetória do Di Maria. Olha, tem que respeitar, hein, cara. É um jogador com uma trajetória impressionante. Veja aí o currículo do Di Maria. Ele nasceu em Rosário, em 1968. Ele tem 36 anos, fez agora no mês de fevereiro. Começou a sua carreira profissional no Rosário Central e aí ele foi para o Benfica na sua primeira passagem, né? Lá ele esteve no Benfica entre 2007 e 2010. Depois de 2010 até 2014, ele esteve no Real Madrid. Em 2014 e 2015, jogou no Manchester United, onde não brilhou, não foi muito bem lá no United. Entre 2015 e 2022, Di Maria jogou várias temporadas no Paris Saint-Germain. Esteve também na Juventus por um ano e no Benfica agora na atual temporada. Ele é um cara que é o seguinte, aqui temos o número de jogos e os títulos dele. Pelo Benfica, ele ganhou Taça da Liga 2 vezes, uma vez campeão português, uma vez campeão da Supertaça Cândido de Oliveira, que é a Supertaça de Portugal. No Real Madrid, ele ganhou Copa do Rei 2 vezes, La Liga uma vez, Supercopa da Espanha, Liga dos Campeões da UEFA na temporada 13-14 e Supercopa da UEFA 2014. Na Ligue 1, ele ganhou um monte de campeonatos franceses, Copa da França, Copa da Liga Francesa e Supercopa da França. Foi campeão do mundo sub-20 com a Argentina em 2007, esteve nos Jogos Olímpicos de 2008 com a seleção da Argentina, onde foi medalha de ouro. Na seleção da Argentina, Copa América 2021. Lembra quem fez o gol no Brasil, no Maracanã? Aquela vitória que deu o título à Argentina? Di Maria, goleirão saiu, ele meteu por cima. Copa dos Campeões, Conmebol UEFA, finalíssima 2022 e campeão do mundo em 2022, ganhando com a seleção da Argentina. Estamos falando de um jogador extraordinário e que, se vier, minha gente, vai ser uma contratação top e, repito, uma das maiores da história do futebol brasileiro. Eu, particularmente, torço para que ele esteja por aqui. Vai elevar muito o nível do nosso futebol, apesar de já ter 36 anos. É um cara de ponta, é um grande profissional e um jogador muito diferente. Mas, sinceramente, não sei se ele vem. Acredito até que não venha, mas se vier, vai ser um espetáculo e vai parar tudo. E para você, torcedor do Flamengo, já imaginaram um time com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Di Maria, Pedro e Cebolinha? Ou então, caso ele possa jogar, Di Maria, Pedro, Gabigol, Di Maria, Pedro, Bruno Henrique. É isso. Só nos resta agora acompanhar o noticiário e saber qual é o destino que Di Maria vai dar à sua carreira. E se efetivamente o Flamengo fará uma proposta por ele, coisa que ainda não fez. Mas o Flamengo acompanha essa situação com atenção. Vamos